E aí, gente, tudo bem? Que bom ter você aqui. E essa primeira mini aula, ela é rápida, direta e prática. E quando você terminar de assistir, você vai saber fazer uma coisa que boa parte das pessoas que tocam projetos acaba perdendo a mão, que é definir o escopo, né? Antes de partir para o próximo slide, essa aula ela tem em torno de 5, 6 minutos só, mas ela já deixa muita coisa transparente, que são fundamentos da gestão de projetos. Então, primeiro, o que é um projeto? Um projeto é uma ação dentro de uma empresa, é uma implementação, é uma mudança, mas essa ação ela tem começo, meio e fim, tá? Se ela não tiver fim, ela é um processo, ela é uma operação. Então, isso aqui é para ficar bem nítido para nós. Tem começo, meio e fim, tudo que é um projeto. E o escopo, ele define o que tem e o que não tem dentro do projeto, tá? Aí, deixa eu perguntar uma coisa. Você já aconteceu com você de já estar no meio de um projeto, tudo indo bem, aí o cliente chega e fala assim: "Ah, é só mais um pequeno ajuste", ou "é só acrescentar isso, aquilo". E aí você pensa: "Tudo bem, é pequeno, é pouca coisa", mas aí vem mais um ajuste, mais um acréscimo de informações, de dados, e mais uma, e mais uma. Quando você percebe, o projeto dobrou de tamanho e o prazo continua o mesmo. Isso tem nome, chama Scope Creep. E o que é Scope Creep? É a expansão não controlada do escopo de um projeto. E sabe o que causa o scope creep, na maioria das vezes? É um escopo mal definido lá no começo do projeto. Né? Já ouviu falar de kickoff, que é a reunião inicial, né? Ela que faz a abertura de um projeto, alinhamento das partes, alinhamento da compreensão, então. O escopo é tudo que o projeto vai entregar e tudo que ele não vai entregar, principalmente. Os dois lados importam bastante. E é aí que a maioria se enrola. Só define o que vai fazer e esquece de deixar claro, deixar evidente o que não vai fazer. E aí por isso que eu te apresento aqui uma regra simples que vai mudar a forma como você abre qualquer projeto daqui para frente. Eu chamo de regra do dentro e fora. O que está dentro do escopo? Tudo que será entregue. Né? E fora do escopo, tudo que não será entregue. Isso tudo precisa estar explícito. Vou te dar um exemplo rápido e prático. Imagine que você vai desenvolver um site para um cliente, e aí, dentro do escopo, o que está considerando dentro do escopo desse projeto? O site para desktop ou para notebook. O que está fora do escopo? O aplicativo mobile, né? O que vai no celular, uma leitura, um aspecto, um layout que é responsivo pelo celular, por exemplo. Parece óbvio, né? Mas se isso não tiver escrito, não tiver muito transparente para as partes, e aí você vai combinando coisas ao longo do jogo, combinando durante as situações que vão aparecendo, só que se não foi combinado lá no final, né? Desculpa, lá no começo, na verdade, se você não combinou lá no kickoff, lá na reunião de abertura do projeto, e aí o cliente pode virar para você e falar: "Mas e o app? Quando fica pronto?". O que está fora do escopo protege o projeto tanto quanto o que está dentro dele, tá? E aí, eu quero te mostrar aqui como escrever o escopo em 3 passos, muito simples. Leva menos de 10 minutos. Passo 1. Escreva o objetivo do projeto em uma frase mensurável com prazo. Não assim genérico, como por exemplo, melhorar o atendimento. Isso não é objetivo. Agora, reduzir o tempo de resposta de 48 para 24 horas até julho de 2027, por exemplo, isso é objetivo.
quando tem dados e o depara. Eu vou disso para aquilo. Tem um ponto A e tem um ponto B. O passo 2. Liste as entregas principais. O que será produzido, desenvolvido, entregue ao final do projeto, né? Liste tudo que vai ser produzido. E passo 3, liste o que está explicitamente fora, o que não está sendo considerado nesse projeto. Não deixe nada com meias palavras. Aliás, tudo que é falado com gentileza, deixe o cliente expor a necessidade, de repente você até coloca, né, a situação lá no começo, lá no kickoff, você coloca que vai considerar, mas tudo isso mapeado em orçamento, prazo, né? Quais serão os impactos de incluir algumas necessidades adicionais do cliente no projeto. Se não tiver impactos grandes, até por uma questão comercial e de relacionamento, deixa ficar dentro do projeto, não tem nenhuma questão com relação a isso. E anota essa regra de ouro porque ela vai te salvar muitas vezes. Se não está escrito, não existe. O combinado verbal não vale. Tem que ser escrito e alinhado. E aí vale. O Canva do projeto, como vocês veem esse exemplo aqui nesse slide, é uma ferramenta prática e eficaz. Ela organiza escopo, objetivos, stakeholders. Ih, meu Deus, o que são stakeholders? Espera aí que eu já explico. Organiza riscos, tudo em uma única página, facilitando o alinhamento da equipe antes e no momento, né, de iniciar o projeto. Stakeholders são as pessoas diretamente interessadas no projeto. Elas são interessadas pelo resultado que ele pode causar, elas são interessadas pelas mudanças que ele pode impactar, né? Então, são chamados assim, normalmente dentro do linguajar dos projetos, são chamados de stakeholders, pessoas interessadas. E aí, dentro desse Canva, deixa eu só voltar aqui para a gente alinhar uma situação. O que o Canva faz? O Canva do projeto, ele organiza o objetivo, o escopo, quem são as pessoas interessadas ou stakeholders, e riscos de forma visual, rápida e fácil de compartilhar com toda a equipe. Você preenche isso daqui em menos de 10 minutos. Aí você leva para o kickoff, lembra da reunião de abertura do projeto? Cola na parede da sala, se quiser, ou deixa se você abrir um Trello para esse projeto, né, um Trello são quadros digitais que você pode organizar o caminhar do projeto, depois a gente pode mostrar um pouco para você como funciona. E essa ferramenta está disponível no curso, nós temos um curso, inclusive, da Lantern, está disponível do curso Base da Gestão de Projetos. Esse Canva é totalmente editável, pronto para você preencher, baixar na máquina, levar para a reunião, né? E o link está aqui na descrição desta mini aula. Se você quiser depois, é só acessar esse curso completo da Base de Gestão de Projetos. O valor é super simbólico e acredito que vai te ajudar bastante os frames que a gente tem lá. E aí, como a gente protege esse escopo? Aí a sua equipe, né, você foi lá, definiu o que está dentro e o que está fora do projeto, mas o que acontece às vezes? Você define tudo direitinho, né? O que está dentro do projeto, o que está fora do projeto, e aí no meio dele chegam outras mudanças. E é super natural isso acontecer, tá? Às vezes nem o cliente havia mapeado lá no começo determinadas mudanças ou determinadas intervenções. E aí eu vou deixar aqui um ritual simples. Toda vez que você tiver uma nova solicitação, né, aparecer algo novo que pode impactar na estrutura do projeto que está sendo desenvolvido, você se fazer ou sozinho, sozinha, ou com a sua equipe, 3 perguntas fundamentais. Essa mudança que ocorreu, né, por meio dessa solicitação, ela está dentro do que foi combinado? Qual é o impacto do prazo e no custo? Quem aprova essa mudança?
É uma coisa fundamental. Documenta tudo, tudo que você tem como na sua mente como resposta para isso, você documenta. Inclusive, quando você se fizer essas 3 perguntas, essa mudança está dentro do que foi combinado? Qual o impacto no prazo e no custo? Quem aprova essas mudanças? Isso são fundamentais, perguntas fundamentais. Documenta tudo que você adquiriu de resposta, de informações sobre essas três perguntas, e até aquilo que você capturou informalmente no corredor, por exemplo. Estava passando no corredor da empresa e a pessoa foi lá e te colocou uma outra situação nova. Feito isso, sempre envie um e-mail resumindo o que foi decidido, o que foi pedido, quais são os impactos, porque lá no kickoff, teoricamente, já foi decidido quem são os stakeholders, as pessoas interessadas e como será a comunicação entre vocês. Por e-mail, por WhatsApp, por Trello, né, e outras ferramentas digitais que ajudam a fazer a gestão do projeto. Gira, né, depende do escopo do projeto. Tem até plataformas que são próprias para projetos de tecnologia, tem outros tipos de processo, né? Projetos, né, que podem ser desenvolvidos com processos já existentes ou não. E aí resume tudo que foi decidido e registra, deixa documentado, tá? Sem registro, não tem base de como negociar. Por fim, o que acontece? O que a gente leva dessa primeira mini aula sobre base da gestão de projetos? A gente vai fechar com o que importa. Escopo definido é projeto com direção. Use a regra do dentro e fora do projeto, em todo o projeto, documente, alinhe com a equipe e proteja o escopo ao longo do caminho. Essas 3 coisas já colocam você à frente de pessoas que estão tocando projetos no improviso, que não é difícil de acontecer, e acompanha a gente para a segunda aula dessa série. Se você quiser mais a fundo sobre escopo, sobre o que é escopo, né, como construir escopo, os riscos, mapear riscos, mapear stakeholders, aplicar metodologias e muito mais, o link do curso Base da Gestão de Projetos está aqui na bio, espero você lá. Mas essas 4 mini aulas serão gratuitas e acessíveis para você aqui pelo YouTube, tá bom? Te vejo na próxima aula.